prazer de convidar agora o professor Dr. Anselmo Luiz dos Santos, do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Senhor presidente deste Ilustríssimo Tribunal, em seu nome gostaria de cumprimentar a todos e a todas presentes aqui, as autoridades, colegas, jornalistas e demais participantes. Gostaria muito de agradecer a iniciativa desse tribunal, em nome do Centro de Estudos Sindicais de Economia do Trabalho, o CESIT, do Instituto de Economia da Unicamp, a oportunidade de estar discutindo esse tema tão relevante, dentre vários que permeiam o mundo do trabalho no Brasil e no mundo. Eu, como economista, vou fazer uma fala bastante focada na discussão que se coloca aqui, a partir da ideia de que a terceirização teria um papel relevante na determinação de níveis mais elevados de competitividade e de eficiência, argumentando no sentido de que não há essa relação. A terceirização é uma forma de alcançar a redução de custo, como outras formas, mas o foco da terceirização é principalmente a redução do custo do trabalho, não por meio da elevação da produtividade do trabalho, do investimento, da inovação tecnológica. É uma forma de redução do custo do trabalho por meio da redução dos direitos dos trabalhadores, da redução dos salários e da redução, por exemplo, de contribuições sociais. Na verdade, nós sabemos que existem vários métodos que reduzem os custos de produção, e isso é natural que as empresas busquem a todo dia, a todo momento, reduzir seus custos de produção numa sociedade competitiva como a sociedade capitalista. A especialização, os ganhos de escala, a economia de materiais e de energia, estoques, redução de custo financeiro, automação, pesquisa, inovação em processos, em materiais, em novos produtos, na formação também, e qualificação profissional dos trabalhadores, e até mesmo na manutenção dos trabalhadores, na criação de carreira que dá mais tranquilidade e segurança aos trabalhadores para que eles possam ter um desempenho profissional melhor e aumentar a sua produtividade, ao contrário de uma situação de terceirização que significa menores direitos, que geralmente está associada a situações de desmotivação e falta, de estímulo à elevação da produtividade. Todas essas formas reais, concretas, eficientes de aumento da produtividade e de redução de custo, elas não dependem necessariamente da redução do custo direto do trabalho e muito menos da redução de salários ou de direitos sociais, porque elas são compatíveis com o aumento dos salários, elas são compatíveis à medida que elas aumentam a produtividade do trabalho, elas são compatíveis com o aumento dos salários e com o aumento dos direitos sociais e os benefícios trabalhistas e previdenciários. As empresas podem elevar a produtividade reduzindo o custo de uma forma, portanto, compatível com a elevação do custo do trabalho, dos salários e dos direitos trabalhistas e sociais, como nós vimos ocorrer principalmente no período pós-guerra, que não por à toa foi um período de capitalismo regulado, de capitalismo no qual os trabalhadores tinham um respeito e uma importância política muito maior. Essas formas de concorrência, tipicamente capitalistas, de redução de custos e de elevação da produtividade, com ganhos de competitividade de forma sustentada, são formas mais eficientes, ou seja, formas inovadoras. Essas formas eram, e, em parte, ainda estão concentradas nas maiores empresas, nas empresas mais dinâmicas, inovadoras, eficientes, organizadas, que assentam suas atividades na pesquisa e no desenvolvimento tecnológico, e não necessariamente somente na terceirização ou na busca da redução de custo na terceirização, que assentam a sua visão de concorrência como uma estratégia de longo prazo, até mesmo na forma de organização, estruturação, formação e qualificação da sua força de trabalho. Ou seja, nas empresas líderes eficientes que acabam sendo vencedoras na competição. Além disso, todos nós sabemos
que o sucesso dessas empresas, o sucesso competitivo em termos de eficiência e de competição, mesmo num contexto internacional como o nosso, depende não somente dos esforços individuais no âmbito da empresa, mas, às vezes, até muito mais do ambiente econômico, ou seja, pensando na ideia de competitividade sistêmica, ou seja, a competitividade passa, né, pelo ambiente em que a empresa opera, depende das condições de competitividade sistêmica. Obviamente, depende do câmbio, dos juros, do crédito, do prazo do financiamento, dos impostos, da infraestrutura e, portanto, coisas que não estão ligadas ao custo do trabalho. Eu queria indagar para vocês também, por que essas empresas que, nos anos dourados, tiveram assentada os seus ganhos de produtividade, de competitividade, numa estratégia de verticalização, de integração das unidades, porque elas passam a, cada vez mais, a terceirizar, principalmente a partir dos anos 80 e num processo crescente a partir dos anos 90. Nós temos que olhar que não há uma relação clara entre padrão tecnológico e forma de utilização da força de trabalho. A forma de utilização, o padrão tecnológico relativo ao taylorismo, fordismo, ele se inicia no final do século XIX, com a grande empresa, e vai adentrando ao século XX. E, no início, ou seja, o padrão tecnológico é o mesmo e vai se consolidando. E, no início do padrão tecnológico, a forma de utilização da força de trabalho era muito mais aviltada. O trabalhador ganhava muito menos, trabalhava muito mais, não tinha direitos, o número de acidentes e a insegurança no trabalho, o trabalho infantil, tudo isso era muito grande. Quando chega no final dos anos 60, início dos anos 70, com o mesmo padrão tecnológico, taylorista, fordista, você tem um outro padrão de emprego, de assalariamento, de direitos, de benefícios. Por quê? Porque o padrão tecnológico não determina a forma de utilização da força de trabalho. É na correlação de força entre os trabalhadores, seus sindicatos, os empresários, suas organizações e o Estado que vai se definir a forma em que você vai organizar a estrutura tecnológica, os imperativos de mercado e a organização do trabalho. Portanto, isto não é jamais irreversível. Nunca será irreversível a terceirização, porque ela se dá como qualquer outra forma de organização de trabalho se deu, a partir também das correlações de força existentes na sociedade. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, que, na modernidade dos liberais, ou seja, olhando para o que ocorre no mundo a partir dos anos 80, 90, e no Brasil em especial, de 90 até 2002, a terceirização ela se ampliou fortemente no Brasil. Isso não basta, não precisa nem perder tempo para colocar dados aqui, todo mundo sabe disso. Junto com esse processo veio também todos os escândalos que a terceirização nos trouxe, de trabalho análogo à escravidão, trabalho infantil, trabalho no domicílio, ou seja, voltando a expressões do trabalho do século XVIII, do século XIX. A terceirização se ampliou fortemente no Brasil, juntamente com outras medidas do mesmo tipo, flexibilizadoras, né, do mercado e das relações de trabalho. E o que se viu? Ao contrário do que ouvimos agora, nosso colega Gessner falando, o que nós vimos nos anos 90 até 2002, com o avanço da flexibilização e da terceirização, não foi o aumento da competitividade da economia brasileira, não foi o aumento da eficiência, não foi o aumento das empresas que inovam tecnologicamente. O Brasil perdeu participação do ponto de vista... o Brasil se distanciou dos padrões tecnológicos dos países desenvolvidos. O que houve e o que viabilizou essa flexibilização e essa terceirização foi a explosão, foi isso que se viu, a explosão do desemprego, a queda dos salários, que foi muito expressiva de 97 a 2003. Nós vimos um processo imenso de redução de direitos expresso pela uma ampliação descabida do assalariamento sem carteira, mas também das cooperativas fraudulentas, da contratação de pessoas jurídicas ilegais. Ou seja, nós vimos um reforço
do padrão muito conhecido de competitividade espúria, um padrão de competitividade de países pobres, pobres na renda per capita, pobres na sua cultura, pobres na sua forma de organizar a produção, a tecnologia, pobres na sua forma, principalmente, de tratar o seu povo, de tratar os seus trabalhadores. Nós estamos querendo voltar a um padrão de competitividade espúria. Para quem não sabe, competitividade assentada em salários baixíssimos, em países que eram, mas já não são tanto mais, como é o caso do Brasil, que tinham países que tinham uma população, uma superpopulação relativa muito ampla. Ainda existe hoje, mas é menor no Brasil. Queremos, né, alguns, uma boa parte da sociedade, voltar a esse padrão de competitividade espúria, senhor presidente. Num mundo que não assenta a sua competitividade e a sua inovação, eficiência, criatividade, somente na terceirização. Mas, sim, nós sabemos, na pesquisa, na tecnologia, na inovação, na qualidade. Mesmo essas nações aqui citadas, como Índia e China, onde o padrão trabalhista é realmente rebaixado, mas vem num processo de melhoria a cada década. A China, por exemplo, retirou quase 300 milhões de pessoas da pobreza nos últimos 40 anos. Nós vimos, há realmente um padrão rebaixado de trabalho nesses países, e não é à toa que é para lá que se vai grande parte do processo de terceirização que há hoje nas empresas transnacionais. Tá certo? Não creio que é isso que nós queremos para o Brasil, porque nós começamos a nos industrializarmos antes. Teríamos que pensar, né, num contexto que nós temos atualmente, pensar num patamar de organização industrial, produtiva e tecnológica e do trabalho mais elevado do que a Índia, por exemplo, porque certamente do que a China hoje já estamos praticamente superados. Bom, e mesmo com isso, com essa tentativa de voltar a esse padrão de competitividade espúria, ou por causa disso, nós conseguimos passar os anos 90 quebrando, ou não. Alguns empresários podem dizer aqui depois, a indústria de calçados nos anos 90, a têxtil, a de confecção, a de brinquedos, a eletrônica e outras mais, principalmente de 94 a 99, quando você avança, né, com todo o projeto neoliberal, inclusive com medidas de flexibilização e com um amplo processo de terceirização. A terceirização, como trabalho para as pequenas empresas, trabalho infantil, trabalho domiciliar, como existia o putting out no século XVIII, ela não tem nada de moderna. Ela tem, sim, de primitiva, de tentar reduzir o custo do trabalho, não a partir da inovação, da produtividade, daquilo que é mais eficiente, econômico, mas simplesmente a partir de aproveitar a possibilidade de utilizar trabalho barato na medida que o contexto socioeconômico, jurídico e de correlação de forças, por exemplo, permite. Tá certo? É nesse sentido, né, ela tenta reduzir o custo repassando aos mais frágeis, de forma legal, de forma ilegal, para os mais fracos, que alguns vão bular a legislação trabalhista, previdenciária, ou até a tributária, que não se defrontam com os grandes sindicatos. A terceirização, portanto, na grande maioria dos casos, não estou dizendo em todos eles, porque há casos em que há ganhos de eficiência econômica, o que são casos minoritários, ela é, na grande maioria, uma forma de competitividade espúria. Não vai melhorar nossas condições de competição e de desenvolvimento econômico. Isso, para mim, é um mito. Né? Como vimos nos anos 80, a terceirização não tem esse poder. Nós precisamos de muito mais. Muitas pessoas nesse país sabem disso. Pior, ela vai promover um rebaixamento do padrão de vida dos trabalhadores e vai promover, portanto, uma deterioração das condições sociais no Brasil. É isso que nós queremos? Nós queremos o quê? Um atraso competitivo, na medida que ela não significa, não garante produtividade, e um atraso social e trabalhista. Nós queremos um padrão de organização produtiva e empresarial que busca a terceirização
Da mesma forma que estendeu a escravidão até o limite, e o Brasil tem essa história de ter sido o último país a abolir a escravidão, da mesma forma que estendeu a flexibilização até 2002, 2003, num mercado de trabalho que é reconhecidamente altamente flexível, e a prova disso é que o Brasil é um país conhecido como um país de baixos salários. Um país que buscou o fim da CLT, há pouco tempo atrás, e da regulação, da regulamentação do trabalho, com a defesa da superioridade do negociado sobre o legislado. É isso que nós queremos? Para mim, a terceirização não pode ser a última. Ela pode não ser a última, mas ela é a bola da vez desse processo liberal, neoliberal, que tenta acabar ou enfraquecer ao máximo a regulação do trabalho. Não creio que não haja irreversibilidade. Creio que é extremamente necessário a delimitação das condições de terceirização numa lei geral e que nela seja prevista, sim, a isonomia, que regulamente a terceirização, né, isso é possível, é necessário, pode ser difícil. Esse argumento em relação da impossibilidade de regulamentar, de fazer uma regulamentação geral, para quem lê um pouquinho de história, sabe que todos os argumentos não dá para regulamentar o salário mínimo, porque é diferente no Estado, diferente no outro, diferente do setor, diferente no outro. Não dá para criar CLT no campo, no meio urbano, então o campo fica lá mais 40, 20 anos sem ter direitos trabalhistas e sociais. Aí a gente sabe muito bem, né, onde é que foi dar. Enfim, creio, senhor presidente, permitir a terceirização nas atividades fins tem, para mim, o mesmo sentido de eliminar a CLT para uma parcela dos trabalhadores brasileiros, ou seja, eliminar a proteção do Estado de direito na relação assimétrica de contrato de trabalho. Também tem o sentido, e, para mim, injustificável, de permitir a ampliação da desigualdade social num país já tão injusto, a redução do padrão salarial num país de baixos salários, a redução de direitos num país de excluídos, sem garantir a competição e avanços concretos e sustentados no sentido do desenvolvimento. Muito obrigado. Agradeço o pronunciamento do professor Anselmo Luiz dos Santos e convido para emitir o seu pronunciamento o senhor Lívio Giosa, presidente do Centro Nacional de Modernização Empresarial, Senan. É administrador de empresas com especialização em Business Administration pela New York University. O senhor dispõe de 15 minutos para o seu pronunciamento. Muito bem, bom dia a todas e a todos. Senhor João Oreste Dallazen, nosso ministro, presidente do TST, todos os demais ministros, membros da Corte, autoridades. Queria, primeiramente, senhor ministro, cumprimentá-lo pela ousadia desta iniciativa. Pela primeira vez, é fato, o TST se abre numa audiência pública para todos o conjunto da sociedade e, com isso, traz à tona a possibilidade de que as autoridades que decidem pelos destinos de um modelo social, empregatício e desenvolvimentista brasileiro possam ter um olhar 360 graus sobre esta questão. Eu quero realmente deferir esta positividade da audiência, ainda mais calcada no texto que o senhor leu. O seu texto é uma obra-prima que merece ser divulgada para todos os presentes e tratá-la sobre esse prisma na percepção do legado que este encontro trará a todos os presentes. Grandes manifestações e, ao mesmo tempo, as conclusões devidas para cada um dos posicionamentos. Queria, portanto, identificar a todos vocês, o nosso instituto, o Senan, é um instituto conteudista, traz à tona a discussão sobre os modernos modelos de gestão no mundo e no Brasil, e sobre esta ótica eu vou tratar a questão da terceirização, vis-à-vis a forma com que ela se introduziu e como nós participamos desta
percepção do processo de gestão. A década de 80, já afirmada por muitos aqui, mas a década de 80 foi uma década marcante no modelo de gestão mundial, nos processos da administração, onde várias prerrogativas, instrumentos, modelos de gestão foram apresentados. Desde a questão da qualidade, qualidade total, excelência, just-in-time, produtividade, orçamento base zero, administração participativa, foram modelos que trouxeram à discussão uma forma das empresas aumentarem com rigor os seus processos de competitividade. Surge ainda, em meados da década de 80, a visão do outsourcing, baseada à luz do downsizing, que foi a quebra dos paradigmas estruturais das organizações, minimizando os processos internos, no sentido de cada vez mais a empresa estar presente nos desígnios do seu consumidor, frente a frente com aquilo que o seu cliente consumidor desejava. O outsourcing entra, portanto, dentro dessa ótica, no sentido de fazer com que esta demanda seja reconhecida e as empresas cada vez mais ágeis tentam progredir na dimensão de atender melhor o seu consumidor cliente. Estamos falando da década de 80, o Brasil vivia a tal da década perdida. Enquanto se tratava do desenvolvimento tecnológico e administrativo do mundo, o Brasil andava passos atrás, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, inflação aos píncaros, o mau uso da tecnologia, vivemos a reserva do mercado, portanto, nós íamos ao contrário do desenvolvimento mundial. No entanto, a terceirização à luz do outsourcing surge no início da década de 90, cada vez mais forte no Brasil, e nós tivemos a oportunidade de oferecer a primeira palestra na discussão desse tema, na Fiesp, contemplando exatamente esta modelagem de processos administrativos. E aí, a discussão natural impactava principalmente os principais sindicatos, à época, brasileiros, os sindicatos metalúrgicos e o sindicato dos bancários. Como é que a gente foca a terceirização? Não há dúvidas que é considerada um dos modernos instrumentos da gestão estratégica para que as organizações atinjam maior competitividade. Isso é inerente, é processual, está posto. No entanto, precisa ser entendida como uma ferramenta, um instrumento de gestão sob o olhar da administração. Essa ferramenta está à disposição do administrador, do gestor, privado ou público, na prateleira. Usa quem quiser. Não é obrigatório usar. Dependendo das condições, do momento que a empresa vive e das práticas dessa mesma competitividade, a empresa se utiliza desta ferramenta e implementa a sua utilização. E, claramente, nós não temos dúvida disso, que, se bem empregada, bem utilizada, ela agrega valor efetivo às organizações, principalmente no que tange a somatória das suas competências. E eu deixo também esse corolário para a sua reflexão. Num regime de competitividade de mercado, claramente, vence quem tem mais competência. E essa competência pode ser gerada à luz do emprego, do instrumento da terceirização. Não há dúvidas que a terceirização é considerada e aplicada nos demais países. Essa percepção é inerente e, dependendo da situação, renda, economia local, capacidade de trabalho, as multinacionais estão se dedicando. Sabem todos sobre os exemplos do call center na Índia, manufaturas em Taiwan, indústria têxtil na Tailândia, e assim progressivamente. Ao mesmo tempo, o Outsourcing Institute, que é uma instituição baseada nos Estados Unidos, com braços na Europa e aqui no Brasil, que eu sou um dos seus signatários, demonstra as práticas da terceirização como uma ferramenta operacional muito importante no sentido do modelo de qualidade de processo. E um dos gurus da administração, que fazia parte do conselho do Outsourcing Institute, declara: a maioria das pessoas vê a terceirização do ponto de vista do corte de custo, o que julgo ser um engano. O que a terceirização faz é melhorar a qualidade das atividades e processos. Acredito que as empresas deveriam terceirizar todas as atividades para as quais haja uma ação específica, podendo focar suas atividades na sua ação principal. Peter Drucker nos deixa esta mensagem. Outra questão
extremamente importante, ainda não abordada aqui, acho imensamente positiva esse debate, é a constatação sobre os dois cenários que o Brasil vive. O cenário, o Brasil público, o Brasil privado, está muito claro, principalmente no processo de contratação de empresas prestadoras de serviços. Enquanto nós temos um processo de contratação de serviços terceirizados pela iniciativa privada, que se utiliza de todos os parâmetros naturais para escolher a melhor organização dentro do seu processo estruturado que ela se apresenta, no setor público, a contratação de serviços terceirizados se dá pela Lei 8666, à luz do enunciado 331, e, com isso, declara um contraste evidente na utilização dos serviços terceirizados. Outra característica que nos coloca muito clara também, nos evidencia essa constatação, é que a terceirização, dependendo das áreas, proporciona um primeiro emprego formal para muitos. O exemplo dos call centers é muito claro. Ao mesmo tempo, proporciona a inclusão de muitos trabalhadores semi-analfabetos ou analfabetos informais, que passam a exercer uma condição de trabalho extremamente importante, vide as empresas de asseio, conservação e limpeza urbana. E, com isso, na expansão do trabalho no Brasil, ela carrega em si a cidadania, carrega em si a formalização do emprego, a qualificação do trabalho para o mercado e estendendo-se a outras práticas que reconhecemos. As palavras de ordem das empresas, que estão postas também, nos colocam a perceber que a otimização dos recursos é fundamental, baseada nesta visão das competências. E ali o modelo da terceirização fica muito claro. Capital humano, processos, tecnologia e especialização arrebatam em si a percepção da entrada em cena da terceirização no cenário nacional e mundial. O que a gente, portanto, pode definir e aí equalizar as informações a respeito da terceirização através do seu conceito básico? É um processo estratégico de gestão. E aí cala fundo na percepção, seja do cenário público ou privado, que a decisão da terceirização tem que ter o viés estratégico decidida pelos seus altos executivos e gestores públicos, onde se repassam algumas atividades para terceiros, com os quais se estabelece uma nova relação, não é de fornecedor e sim parceiro, podendo ficar a empresa concentrada em tarefas essencialmente ligadas ao negócio em que atua. E aí, claramente, se percebe as mudanças de paradigmas que a terceirização encerra e proporciona às organizações, que passam fundamentalmente a focar no que a gente diz no seu core business, na sua atividade principal, e, através disso, focando direto numa dimensão do seu tempo, da sua atividade, na dedicação, direcionamento de energias e revisão constante dos processos. Naturalmente, a terceirização pode ser considerada não só como uma expressiva ferramenta de gestão, mas porque ela não só flexibiliza, mas também torna a empresa voltada para o viés da qualidade. E essa é uma questão que fica muito clara quando a gente pergunta ao executivo por que ele vai terceirizar determinados processos ou atividades. A resposta é natural, porque eu quero que alguém faça igual ou melhor daquilo que eu desejo fazer na minha organização. E aí vem o conceito da especialização, baseada no princípio da qualidade. Esta performance da terceirização se caracteriza fundamentalmente na prestação de serviços, que envolve metodologia, uso de materiais diversos, o emprego de equipamentos de tecnologia, recursos financeiros que vão dar o tom ao contrato que será implementado e o capital humano, as pessoas. Este é o conjunto que caracteriza a terceirização. É a partir dele que as pessoas e que as empresas, fundamentalmente, se dirigem a um processo contratual. E aqui fica, efetivamente, a percepção da
constatação fundamental no ambiente da terceirização. Na nossa opinião, a terceirização não tem limite. Desde que a empresa se dedique à sua vocação, que se dedique à sua missão, seus esforços se concentram menos na execução e mais na gestão, baseada no olhar do seu core business. E aí, atenta a 4 eixos fundamentais que caracterizam a implementação da terceirização: a qualidade, a visão do preço, o cumprimento dos prazos e a ocorrência fundamental de inovações tecnológicas presentes na prestação de serviço. Como, portanto, imaginar que o processo de terceirização possa se ater à atividade meio, atividade fim? Aqui eu me reporto, portanto, aos ensinamentos da administração. A administração nos coloca a discussão sobre atividade e fim, atividade e meio, sob o olhar de um estudo. Ciência ou arte é a prática da administração. E esse estudo nos leva à abordagem contingencial, ministro Dallazen. A abordagem contingencial no estudo da administração nos remete a um pensamento: a cada caso é um caso, não há regras. Eu preciso analisar o negócio, o setor, a atividade, a empresa. Podem ter empresas da mesma atividade, mas são culturas diferentes, missões diferentes, práticas diferentes. E, portanto, atividade fim, atividade e meio, não se caracterizam como um impeditivo para práticas terceirizadas. E, no limite desta percepção mundial, a gente tem o exemplo da Nike, que segura, que deixa sob seu controle a marca, posicionamento de marca, e terceiriza todas as demais atividades. Então, o nosso entendimento é que, numa relação comercial, tudo pode. O próprio Código Civil nos dá essa permissão. É importante também aqui comentar, integralmente, que, na nossa visão, a terceirização entrou no Brasil pelo que eu chamo nas portas dos fundos, né? Porque ela foi percebida, literalmente, como processo de gestão a partir do início da década de 90. E nós vivíamos um custo altíssimo inflacionário e, portanto, nos colocava com um indicador não adequado para a percepção do outro lado, que é a qualidade. O estado da arte da terceirização hoje no Brasil nos remete a uma percepção clara também, e a todas as autoridades aqui presentes: o processo de contratação dos serviços pelo setor público. À medida em que a Lei 8666 determina que o objeto está lá descrito, oficializado no edital, à medida que todo e qualquer serviço é contratado pelo menor preço, o que acontece? Uma evidente possibilidade de precarização. Quando a gente compara, nesse slide, como é que a iniciativa privada contrata a mesma empresa pelos mesmos serviços, onde ela olha a qualidade dos serviços, a metodologia aplicada, a capacitação técnica dos funcionários, equipamentos e tecnologia embarcada, cumprimento de prazos previstos, opinião de eventuais clientes, outros itens eventuais de interesse para a contratação. Na contratação pública, isso deixa de ser relevado. Aí, sem dúvida alguma, esse processo se aplica mais profundamente quando a gente olha a contratação de serviços pelo pregão. O pregão eletrônico se dá oficialmente e idealmente para produtos e não para serviços. Então, quanto mais isto se define, há que realmente a gente refletir um pouco sobre essas condições, porque aí sim a oportunidade, possibilidade de precarização é muito clara. Ao mesmo tempo, a base hoje do crescimento da economia de baixo carbono, voltada para a visão da sustentabilidade, se aplica às empresas prestadoras de serviços. E o ambiente público remete à melhoria dessas condições, porque as leis que estão aí postas também dão um destino a essa nova propriedade que as empresas prestadoras de serviços se atêm, seja a instrução normativa do Ministério do Planejamento, seja a Lei de Resíduos Sólidos e outros posicionamentos. Eu quero deixar claro
que os impactos e influências da terceirização se dão, sem dúvida alguma, sobre 4 eixos: o eixo do mercado, o eixo político, o eixo legal-jurídico e o eixo da gestão. Não tenho dúvidas que o que nós iremos ouvir e estamos ouvindo nesses 2 dias, efetivamente levarão a consagrar a visão global sobre estas 4 vertentes que levarão à reflexão de todos os aqui presentes. Mas eu quero deixar claro 3 posições que eu entendo bastante importantes enquanto proposição. Primeiro, a questão da licitação pública, que a contratação das empresas de serviço seja principalmente por preço e técnica, porque aí sim se valorizará a qualidade e as inovações tecnológicas. Que se procure eliminar a contratação de serviços via pregão eletrônico, porque isto realmente nos remeterá sempre a um problema de precarização. Que a terceirização pode ser aplicada sem limites. Atividade fim, atividade meio, são recorrentes para essa prospecção e proposição. E, finalmente, a lei da terceirização. O Brasil é o único país que se discute uma lei de terceirização. Essa lei tem que ser flexível, ela tem que corresponder aos anseios equilibrados entre capital e trabalho, sem dúvida alguma, para que melhore realmente as proposições das partes envolvidas. A conclusão que eu quero deixar aos senhores e senhoras é que, fundamentalmente, a terceirização não é um modismo, é um processo de gestão que está aí, reconhecida, que valoriza a competitividade das empresas, o desenvolvimento que se quer desse país, vis-à-vis as condições efetivas de equilíbrio entre as partes envolvidas. É uma prática consagrada de gestão e que merece um reconhecimento por toda a sociedade. Senhor ministro, eu quero deixar, e vou deixá-lo ao final deste nosso período, para esta plateia, que já está no site do TST, a última pesquisa nacional sobre terceirização nas empresas, que o nosso Instituto realizou em 2010, portanto, está valendo, que é uma pesquisa feita de 2 em 2 anos, onde nós retratamos o estado da arte da terceirização, sobre todos os pontos de vista aqui apresentados. Muito obrigado a todos. Muito grato ao senhor Lívio Josa por seu pronunciamento. Convido imediatamente o senhor Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE. O senhor dispõe de 15 minutos. O senhor Clemente Gans Lúcio é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, é professor da PUC de São Paulo e diretor técnico do DIESE. Tem a palavra. A poucos minutos do meio-dia, ainda bom dia. Gostaria de, em nome do ministro, saudar a todos os ministros aqui presentes, saudar toda a plateia, uma saudação especial à Ana Tércia, a diretora do DIESE, que está também aqui nesse evento. E gostaria de, nesses 15 minutos, fazer um esforço de reflexão, procurando tratar de questões que foram aqui apresentadas, dialogando com as exposições anteriores e procurando trazer elementos para esta formulação acerca da questão da terceirização. A primeira questão que eu gostaria de levantar é saudar a iniciativa do TST, do ministro em especial, porque acho que esse evento ele é mais um passo importante que nós damos, pela importância que o TST tem, em nos esforçarmos para fazermos transformações sociais neste país, no espaço da democracia. Eventos como esse são fundamentais para que nós possamos construir espaços de acordo social para novos patamares de contratação social para uma estratégia de desenvolvimento, se nós queremos ter esse país como uma sociedade desenvolvida. O ministro terminou a sua intervenção de abertura fazendo uma grande pergunta, se nós não estamos aqui diante de uma questão na qual nós estamos definindo qual é a nossa visão de futuro e o nosso patamar ou estratégia de desenvolvimento. Nós devemos ter a certeza que nós estamos diante, sim, de uma questão desse tipo. E a prática que nós estamos fazendo hoje aqui é uma prática de colocarmos os elementos dessa questão
os limites, a nossa visão de futuro e qual é a estratégia que nós queremos persegui-la para, enfrentando essa questão direta, podermos atuar na sua regulação e, indiretamente, podermos dar elementos para que a percepção do desenvolvimento tenha, nesta prática, a sua continuidade no desdobramento do conjunto dos elementos que nós queremos ver orientadores da estratégia de desenvolvimento. O que foi apresentado até aqui agora nos traz a ideia de que as empresas estabelecem relações entre si. Acho que essa é uma constatação óbvia, mas fundamental. Segundo, que nós estamos numa economia de mercado. E, aparentemente, ninguém aqui está propondo transformarmos esta situação, apesar de muitos lutarem por ela. Mas não está em debate essa transformação, portanto, estamos falando de empresas que estabelecem relações em uma economia de mercado. Bom, até os anos 90, ou fundamentalmente nos anos 90, nós vivemos a máxima mais próxima de nós, na nossa experiência histórica, de um esforço fundamental do mercado por promover a máxima da liberdade, cuja contraface era a mínima presença do Estado na regulação das relações sociais e econômicas. Estamos, nesse momento, vivendo uma experiência inédita na história mundial, da nossa geração, e na história mundial é inédita, porque estamos em debate agora se a crise que nós vivemos é tão grande quanto a de 29, se é maior do que a de 29 ou é um pouquinho menor do que a 29. Daqui a 20 anos, 30 anos, talvez, pesquisadores fantásticos como o Ricardo e outros que tiveram aqui vão nos dizer que esta crise foi, talvez, a maior da história. Então, portanto, estaremos aqui experimentando, nesse momento, talvez, a maior crise da história do capitalismo mundial. E essa maior crise da história do capitalismo mundial veio como resultado de uma força predominante que dizia a liberdade do mercado regula as relações sociais e econômicas e promove o bem-estar social. Mentira. Não há experiência histórica no mundo cujo padrão de desenvolvimento tenha avançado em economias do mercado sem uma forte participação da regulação do Estado. Ainda bem que, nesse momento, essas ideias voltam para a arena do jogo. E o que nós estamos vivendo aqui é diante de uma situação onde empresas estabelecem relações entre si em uma economia de mercado, estamos levantando a questão, é o caso de regular? Bom, nós temos que buscar evidências para verificar se isso é necessário. Entretanto, o ministro terminou a sua apresentação levantando uma questão acerca da visão de futuro. Acredito que, para nós pensarmos a resposta a esta questão, nós deveríamos afirmar duas dimensões importantes. Primeira, nós queremos que esta nação possa se declarar, daqui a algum tempo, em uma nação desenvolvida. Nós não podemos dizer isso hoje do nosso país e da nossa nação, mas nós queremos declarar que queremos ser um país desenvolvido. Isso é importante porque dá uma diretriz normativa. Segundo, há um obstáculo estrutural para nós transitarmos da situação presente para a situação de um país desenvolvido. Esta questão estrutural se chama desigualdade. Somos um país extremamente desigual. E a desigualdade é um impeditivo estrutural para esse salto. Queremos ter uma economia que cresce, que tem alto desempenho de produtividade, que tem capacidade de competir nessa economia globalizada cada vez maior. Queremos, sim, ter empregos, queremos ter renda. Cuidados. Primeiro que nós temos que ter um cuidado muito grande e estabelecer correlações diretas entre fenômenos. O que gera emprego numa economia se chama crescimento econômico. Ponto. Nos anos 90, nos fizeram acreditar que crescimento do salário mínimo gerava desemprego, inflação e informalidade. Fizemos muitas coisas erradas a respeito do salário mínimo, acreditando que o salário mínimo crescendo geraria desemprego, informalidade e inflação. Estamos vivendo
um período de crescimento histórico do salário mínimo, por conta de um grande acordo social que as centrais sindicais protagonizaram nesse país, crescimento de próximo a 60% acima da inflação. O mercado de trabalho nunca gerou tanto emprego formal, a inflação está sob controle e a informalidade vem caindo. Que verdade era essa dos anos 90 que foi desmentida pelos fatos? É que a verdade dos anos 90 cabia para a estratégia de desenvolvimento dos anos 90 do Brasil. Ela era verdadeira para um país que se propunha a crescer 2% ao ano, que não investia em tecnologia, não investia em inovação, que não tinha uma estratégia de crescimento voltada para o mercado interno. A estratégia presente, que redescobre o mercado interno, que redescobre o desenvolvimento, que redescobre a possibilidade de transformação social e de incremento econômico, é outra. E nesta verdade, e nessa estratégia, e nessa escolha, faz sentido o salário mínimo crescer, porque ele é o elemento fundamental de distribuição de renda, é o elemento fundamental de mobilidade social, é o elemento fundamental da soberania econômica desse país pelo mercado interno. Faz diferença. Então, as verdades estão correlacionadas a um conjunto de elementos. É verdade que as empresas terceiras geram emprego? É evidente que é verdade. Mas se as empresas não terceirizassem, se tivessem verticalizado toda a sua produção, também gerariam empregos. Ponto. Se crescermos, teremos gerado emprego. Se entrarmos em recessão econômica, não há empresa terceira que segure o emprego. Aliás, elas vão demitir mais rapidamente. Bom, então, não há uma correlação direta entre emprego e terceiras. Agora, uma economia que cresce e que terceiriza muito os seus serviços gera muito emprego em empresas terceirizadas. Ótimo para a economia. Bom, se nós estamos falando, portanto, de uma visão de futuro, nós queremos formular uma resposta acerca de qual é o papel do Estado na regulação desse crescimento e da estratégia de desenvolvimento. Nos parece que a regulação busca estabelecer limites de mínimos e máximos. Nos parece que a regulação visa criar instrumentos de incentivo às boas práticas. E nos parece que a regulação visa criar elementos de coerção contra as más práticas. Por que a terceirização se coloca como um problema se as empresas estabelecem relações regulares entre si? E se aquilo que o Gessner levantou aqui é verdadeiro, que o companheiro agora, esqueci o seu nome, mas levantou acerca da estratégia empresarial, é verdadeiro. Porque a produtividade que foi apresentada aqui pelo Gessner e pelo companheiro agora é uma produtividade que, a princípio, nós podemos estar de acordo. Queremos esse crescimento, queremos que o país tenha essa perspectiva de crescimento pela inovação, pela tecnologia, pela competência, pela especialização, queremos tudo isso, ótimo. Podemos ter um grande campo de acordo. Esta produtividade decorrente deste tipo de ação nos interessa. Agora, o que a terceirização está promovendo é a produção de uma produtividade espúria, porque é a produtividade gerada pela exacerbação da exploração do trabalho. Essa se ganha uma única vez e se perde a possibilidade do desenvolvimento, do crescimento e da mudança social que nós queremos fazer em sermos um país desenvolvido. A produtividade decorrente da redução do custo do trabalho pela precarização, pela flexibilização, pela ilegalidade fiscal, não é a produtividade que garante o crescimento econômico, que sustenta a transformação social. Não é. E, portanto, se nós fizermos essa escolha, nós estamos fazendo a escolha contrária ao nosso interesse em termos estratégicos. Bom, se estamos de acordo sobre essa dimensão, que é preciso regular, a pergunta é, este fenômeno é um fenômeno que, de fato, merece toda essa atenção, ou é uma coisa que a gente pode regular na margem? No Diese, bom, a primeira coisa que eu queria trazer a respeito disso é: não há possibilidade
de produção de uma estatística confiável acerca da precisão exata do tamanho da terceirização no Brasil. A base estatística disponível não permite uma mensuração exata do fenômeno. Por quê? Porque nós não orientamos a nossa base estatística para olhar para esse fenômeno. Os registros administrativos não olham o fenômeno e as pesquisas domiciliares têm dificuldade de captar o fenômeno. Nós, no DIESE, produzimos há 25 anos uma pesquisa chamada Pesquisa de Emprego e Desemprego. É hoje a mais longa série histórica sobre o mercado de trabalho que nós temos no Brasil, ininterrupta, com a mesma metodologia que permite um olhar de 2 décadas e meia acerca do mercado de trabalho no Brasil. Fazemos isso hoje em 7 regiões metropolitanas, uma a mais do que o IBGE faz para pesquisar a pesquisa mensal de emprego. Nós fomos para essa pesquisa e tentamos dar um contorno para o problema, tentando identificar o que seria o universo de pessoas ocupadas em atividades terceirizáveis. Não quer dizer que estejam terceirizadas, mas seria o universo terceirizável. Do universo que nós pesquisamos, que são 7 regiões metropolitanas, dá mais ou menos 8,5% da população ocupada em atividades terceirizáveis. 1,5 milhão de pessoas ocupadas em 7 regiões metropolitanas. Se nós extrapolássemos esse número com alguns cuidados, sabendo que na área rural não é exatamente assim, tirando daqui, 9 fora, aproximando, nós vamos chegar num número que variaria entre 7 e 9 milhões de pessoas no mercado de trabalho brasileiro em atividades terceirizadas. Não quer dizer que estejam em atividades terceirizadas, mas pela classificação que está colocada aqui, por aquilo que é a tipologia do que é, no geral, terceirizável, seria o universo onde as empresas poderiam avançar para promover terceirização. Então, os números que começam a aparecer na apresentação, eu lembro que alguém falou aqui de uma pesquisa do sindicato que fala em 8 milhões e pouco, os números são aproximadamente esses. 7, 8, 9 milhões de pessoas que transitam entre o universo de relações com empresas terceirizadas ou terceirizáveis. Bom, me parece que olhar para um fenômeno que atinge 8 milhões de ocupados, portanto, talvez 4 milhões, 5 milhões de famílias, não é algo menor, pelo contrário, é algo bastante substantivo. Desses 1,5 milhão na região metropolitana, 48% são trabalhadores assalariados, com carteira de trabalho assinada 88%, 12% sem carteira, 52% em trabalho autônomo. Desse trabalho autônomo, 88% informal. Se nós formos olhar um outro dado importante, se nós reunirmos da atividade econômica com carteira de trabalho assinada, nós vamos identificar que o setor que recepciona boa parte das atividades terceirizáveis trabalha com uma taxa de rotatividade que encosta aos 80%. De cada 10, 8 rodam no ano. Se nós formos olhar dentro desse segmento, só o segmento que faz a alocação de mão de obra temporária é responsável por quase 1.400.000 empregos, só da alocação de mão de obra temporária. Nós temos o dado para abrir isso por mais quase outros 30 subsetores que são típicos de atividade terceirizáveis. Bom, para finalizar, eu queria dizer que o problema, portanto, tem representatividade real, empírica, atinge um conjunto grande de pessoas, apresenta-se porque, na verdade, esta prática é uma prática de conduzir não o incremento da produtividade sistêmica e da estratégia de desenvolvimento, mas de uma produtividade espúria. Portanto, nós temos toda a intenção de reorientar o rumo para que o nosso desenvolvimento seja pelo trabalho decente de uma produtividade sistêmica que gere processos reais de produção de renda, de emprego e de um desenvolvimento sustentado vigorosamente pelo mercado interno. Bom, mas nós temos que regular essa situação em uma economia de mercado. Me parece, então, sugestão, como reflexão para nós debatermos para frente, 4 diretrizes rápidas, práticas, para pensarmos o enfrentamento do problema.
A primeira questão, que acho que o ministro, inclusive, colocou na sua fala, nós temos que partir do pressuposto de que trabalho e trabalhador não é mercadoria. Decorrente disso, não cabe transformar pessoas em objeto econômico. Não cabe, portanto, nenhuma possibilidade de empresa de alocação de mão de obra. Se nós vamos trabalhar com empresas terceiras, as empresas terceiras têm que ter um fim econômico muito bem definido e que não são pessoas. Alocar pessoa não é uma atividade econômica que nós queremos para o nosso padrão de desenvolvimento. Nós temos que nos pôr de acordo nisso. Aí nós vamos resolver já uma parte grande do problema. Segundo, se a empresa vai prestar serviço a outra, ela tem que ter uma atividade econômica muito bem definida. Vender laranja, produzir aeronave e fazer voo a Marte não é uma empresa que possa reunir um conjunto de atividades econômicas. Nós precisamos ter a clareza de que nós queremos ter atividade econômica, se ela for para ser produzida, que tenha uma definição muito clara. Segundo, nós precisamos relacionar a atividade econômica ao setor econômico. Um dos nossos problemas é que as empresas prestadoras de serviços não se enquadram na atividade econômica para onde elas prestam serviço. Isso permite que a empresa possa fazer as maiores fraudes, porque elas não estão associadas ao direito e à exigência da lei daquela atividade econômica, o setor naval, por exemplo. Prestador de serviço do setor naval presta serviço sem a obrigação de todas as regras que o setor naval tem, por exemplo, em relação à insalubridade. Uma empresa prestadora de serviço do setor naval não precisa seguir as regras de insalubridade do setor naval. Ela presta serviço para esse setor, tem que estar na regra desse setor. Segundo, que, no ponto de vista da organização da representação dos trabalhadores, o mesmo ocorra. Portanto, que a regulação das relações de trabalho feita pelo sindicato preponderante valha também para o sindicato que presta serviço naquele setor econômico. Terceiro, se nós assumimos que as relações são reais e efetivas, que as empresas que assumem essas relações assumam a sua responsabilidade de pleno direito e dever. Tem o direito de terceirizar, tem o dever de seguir as regras da legislação do país. São obrigações comuns, portanto, são obrigações solidárias, sim, porque o direito de terceirizar segue a obrigação de fazê-lo em condições do padrão de desenvolvimento que nós queremos. Por fim, creio que um elemento fundamental nessa história toda é que nós produzamos elementos para produzir estatística para dimensionar o fenômeno. Portanto, nós precisamos introduzir nos registros administrativos e nas pesquisas elementos que permitam monitorar o fenômeno e permitam ação. Ação em que sentido? Por exemplo, que nós criemos cadastros que impeçam que pessoas criem e fechem empresas com o objetivo de fraudar a legislação, fraudar o direito do trabalho e inibir a estratégia que nós temos de desenvolvimento. Então, nós precisamos criar instrumentos que ofereçam informações e ofereçam subsídios reais para a ação do controle público. Creio que tratarmos dessa questão sob a orientação do padrão civilizatório que nós queremos ter para a nossa estratégia de desenvolvimento é fundamental. O exercício do enfrentamento da terceirização, que gera uma produtividade espúria, é uma ação e uma experiência concreta de transformação social para que nós tenhamos, de fato, nesse país, a perspectiva de podermos dizer, daqui a 5, 10, 15 anos, transformamos o Brasil para um país desenvolvido, porque soubemos fazer as transformações na democracia que nós precisávamos. Essa é uma delas. Obrigado.